O Museu do Índio Luiza Cantofa se encontra no município do Apodi, na região oeste do Rio Grande do Norte, às margens da Lagoa do Apodi. O que me chamou a atenção foi o massacre no Jaguaribe, né? Quando o Manuel de Moraes Navarro matou 450 índios Paiacu numa noite, junto com os Janduí, né? Os Tapuia Janduí, e um deles dizendo que tinha deixado a família dele no sítio. E um dos soldados bandeirantes falou que nem na hora da morte esse povo não esquecia suas coisas ultrapassadas, né? Então foi esse nome que me chamou a atenção. Comecei a pesquisar o que seriam as coisas antigas ultrapassadas dos povos de Tapuia. E aí eu com minha sobrinha disse, vamos procurar. E eu vi que eram as peças líticas, machadinhas, né? Esses batedores primitivos de pedra. E aí foi que eu me toquei e comecei a procurar. Em Apodi, onde tinha lagoa, e sempre procurava ver, não com os olhos de agora, os olhos de antigamente, à distância, e foi encontrado. E as famílias aqui do centro histórico sempre dizendo, Lúcia, tem uma pedra lá em casa que minha mãe guardava, que era da minha avó e da minha bisavó, e aí o histórico familiar. E foram trazendo e acontecia isso. Aí tem uma lá na despensa, tem uma na cerca, que minha avó guarda, não deixa ninguém pegar. E foi aí que foi surgindo, né? Eu procurei as minhas amigas de infância, da Lagoa, que tem um histórico familiar, e a gente se juntamos uma noite lá na minha casa e fundamos o Centro Histórico. E eu vi que era importante nós ter um museu. E lá eu comecei a me preparar e a gente formou lá esse pequeno museu. E aí foi interessando mais e aparecendo mais peças. Se costuma dizer que um povo sem memória é um povo sem história. E um povo sem história é um povo sem vida. Porque não tem identidade, não tem representação. Também se costuma dizer que um dos maiores problemas, ou o maior problema, dos excluídos, dos explorados, dos oprimidos, dos discriminados, é que a história sempre é contada pelos vencedores, pelos que vieram lhes tomar a terra, lhe tomar os rios. Recontar essa história pelo viés, pelo olhar, pela palavra do Tapuia, do Paiacu, do Tarairu, né, é fundamental. A questão da retomada dos Tapuia, Paiacu, de Apodi, eu considero algo muito importante. Esse protagonismo indígena, ele deve acontecer sim. Claro que é importante que as instituições governamentais estejam trabalhando com GTs, com laudos antropológicos, e obedecer todo o trâmite, né, burocrático, todas as etapas da demarcação territorial. Isso também é muito importante, embora demore, mas é importante que ocorra. Quando eu fazendo trabalho em Guarulhos, né, junto com o Gilberto Piguarani, a gente sempre falando, e eu decidi vir embora e procurar onde estava esse povo que foram separados. E foi aí que, através do meu sobrinho, que mora em Fortaleza, que ele deu notícia que dentro da empresa tem um pessoal de Genipapo Canindé, que é o mesmo povo nosso. Eu entrei em contato com a cacique pequena e ela falou, nós somos Paiacus do Apodi, ela se emocionou muito e aí começou. Né, entrei para o movimento indígena no Rio Grande do Norte e começamos nessa luta e a FUNAI ficou à parte, procurei a FUNAI, né, na época era seu Martim Andrade, e ele achou assim, né, mas vocês não são daqui não, vocês são do Ceará. Eu falei, não, nós somos daqui do Rio Grande do Norte, você tem que saber da história
Eu peguei um documento, mostrei para ele, foi que aí tudo começamos nesse movimento. Ainda temos ainda um Paiacu ainda bem guerreiros, viu? É porque eu mando ter calma. Eu conheci Lúcia Paiacu Tabajara já há alguns anos, quando eu fui convidado para visitar sua residência, onde ela dispunha de alguns artefatos arqueológicos, né? De forma improvisada na sua residência. E a gente já percebia um fluxo de pessoas, estudantes, escolas, turistas, curiosos. O mais interessante que eu acho é as crianças que chegavam lá em casa com os olhos arregalados, porque os pais deles é quem falava o que tinha na cabeça dele, que ser indígena tinha que morar na selva, né? Na mata e nu com a flecha. A Apodi ser de uma cidade dentro de uma aldeia, né? E essas famílias são povos tradicionais. A Apodi é uma terra indígena, tradicionalmente ocupada por esse povo, que nós somos Paiacus, né? O museu do Índio Luiza Cantofa foi 9 anos dentro da minha casa. E eu já estava muito nervosa, achando o espaço muito pequeno, porque quando recebia, né, alunos, então era um sufoco maior do mundo, né? E eu já estava decidida já a guardar essas peças e até levar lá para o Museu Genipapo Canindé, que é o lugar que é do nosso povo, né? Muito desgostosa, que não tinha apoio de ninguém, porque foram 9 anos sabendo e não se interessaram, né? E eu estava decidida a fazer isso. Foi quando me deram notícia que esse prédio ia ser demolido, né? Esse prédio aqui, chama Casa de Bomba, 30 anos, estava abandonada, né? Do Estado, e foi aí que entraram em contato comigo se nós ia querer. E a gente resolvemos entrar aqui, né? Quando voltamos aqui, já depois, ela já tinha aqui ocupado e já tinha feito reformas nesse centro histórico, né, da Lagoa do Apodi do Paiacu. Esse material que tem aqui, principalmente o arqueológico, é um material composto da fase da pedra polida, como a gente menciona. É o quê? São lâminas de machado, são almofarizes, é mão de pilão, são percutores, são batedores. Então todo esse material geralmente está vinculado a grupos horticultores, ou seja, que praticavam agricultura, que era baseada essencialmente nos grupos indígenas da região, no plantio da mandioca, certo? Que a partir da mandioca você teria o beiju, a tapioca, né? Então essa era a base alimentar dos grupos indígenas, além do milho. Tenha certeza que aqueles artefatos, tudo aquilo ali que diz ali, é de origem indígena, ou seja, é de origem de grupos que viviam da sobrevivência do plantio da mandioca, do plantio do milho, certo? E lutavam no seu dia a dia e tiravam o sustento aqui da lagoa. Então houve a reconstrução, a revitalização do espaço para abrigar esse importante espaço para o museu, essa instituição tão importante, e que vai ser coordenada por uma indígena, né? E que vai valorizar, inclusive, a própria história dos povos Tapuia Paiacu do Rio Grande do Norte. É difícil porque aqui em Apodi ninguém ia bancar, isso aí com certeza. Né? E aí ficamos mais ou menos 1 ano sem ter apoio de nada, né? Foi aí onde surgiu o Sidney, viu na rede social uma foto minha segurando uma bomba de gás, e ele procura saber, como ele é de família indígena, mandou saber do meu contato, queria falar comigo, e aí foi uma alegria muito grande. E daí comecei nessa luta, ele trabalhando, mandando procurar pedreiro para começar a reforma aqui. Então foi mais de 2 anos ele bancando. Se não fosse ele, isso não tinha acontecido. Essa reforma foi muito gasto. E mais de 2 anos, 4 da manhã acompanhando, eu fui a engenheira e arquiteta daqui, bem consciente do que eu estava fazendo. Eu sonhei, mas não achava que não era tanto assim.
Mas me sinto muito, muito contente, uma alegria imensa mesmo, sabe? Tem hora que eu olho e entro e fico olhando e não acredito, só tenho que agradecer a Deus. Aqui esse museu é do Tapuia Paiacu, pelo silêncio e pela injustiça. É nosso, nós trabalhamos, nós aqui fizemos mutirão. Ninguém é mais merecedora do que ter escolhido esse nome do que Luísa Cantofa. Que ela foi uma grande mulher, guerreira. Ela era uma mulher além do tempo dela, porque ela liderou um movimento depois de as terras ter sido tomadas. A Deapudi de Porto Alegre, aí era considerada bruxa, né? Porque todos aquela tribo em Porto Alegre ouviu ela, e ela entrou em Porto Alegre e no dia 3 de maio de 1825, não vendo mais por onde ficar vagando esse povo, e ela tomou uma decisão. Então, para mim, ela é uma grande mulher, nunca, enquanto eu viver, não vou esquecer a história dessa grande mulher. O Rio Grande do Norte, o Brasil, o mundo precisa conhecer essa história. Precisa saber do heroísmo de Luísa Cantofa, que teve que ir embora daqui da Lagoa do Apudi para a Serra de Porto Alegre e lá foi assassinada juntamente com sua neta. É uma história de dor, de sangue, suor, lágrimas, é uma história de muito heroísmo, de muita resistência. Esse povo tem que ficar escondido séculos para só agora poder contar a sua história pela visão deles, a história como ela é, a realidade. Então, todo esse processo de luta, de resistência dos paiacus é expresso nesse museu. Certo? Esse museu aqui é uma chama que vem dizer assim, olha, nós existimos e continuamos a existir. Não conseguiram nos exterminar. Essa é a principal mensagem que vai ser dada pelo Museu do Índio Luísa Cantofa. Eu me sinto orgulhoso porque a gente está puxando a tradição antiga do nosso antepassado, né? Está representando hoje em dia. Para mim é um prazer, uma satisfação muito grande. Na verdade, eu acho que desde que eu sou pequenininha que eu convivo com toda essa cultura indígena, essa cultura tapuia. Porque minha mãe sempre me levou para as reuniões onde ela participava, meu pai também, que hoje é falecido, mas que participou, a gente, desde o início mesmo, a gente está lá na frente, está participando, e hoje em dia para mim é uma coisa muito importante, porque eu consigo levar isso para o meu dia a dia mesmo, para o meu lugar de estudante, por exemplo, onde eu entrei na faculdade com a cota de indígena, onde hoje em dia eu participo de bancas e de lugares dentro da instituição por meu lugar de indígena. Então é um sentimento de realmente muito orgulho. Para mim é um prazer. Só eu saber que estou resgatando meus antepassados, gente de 200 a 300 anos atrás, que tiveram aqui nessas terras e foram mortos, um bocado, outros expulsos. Aí hoje a gente está resgatando a memória desse povo, para mim é um prazer. A vitória, ela traz alegria, né? E é um canto de magia. Conectar
fiquei muito contente e hoje eu vendo nos olhos do meu pessoal, né? Aqui do Centro Histórico, como alegria nos olhos deles. É isso que importa. Eu agradeço a aqueles que colaboraram. Eu agradeço o meu amigo Isaac, foi muita luta nós aqui nessas terras, de alegria e de choro, né? É um grande amigo. Agradeço a você, professor Valdeci. Agradeço àqueles que estiveram comigo. E agradeço, sem Sidney, como eu falei, não tinha sido concluído, né? Muita gratidão. E aqueles também que me chamaram de maluca e que me criticaram muito, eu agradeço também, porque foi através dessas pessoas também que falaram barbaridade que me dava mais força. Não sinto mágoa, não. Fiquei mais forte quando eu ouvia, passava e ouvia piada, sabe? Uma história tão clara, né? Nós estamos aqui contra os fatos, não argumento. Então é importante esses esforços que a Lúcia tem dedicado à construção desse espaço do Museu Indígena Luiza Cantoff. Ela doou grande parte da sua vida nesses esforços e acho que é necessário, sim, que os próprios indígenas mostrem sua resistência, sua cultura e sua história. Então o museu é propício para esses espaços de discussão, de troca de saberes e conhecimentos. Vida longa aos índios tapuias, vida longa aos paiacus, vida longa a este museu que traz a verdade escondida sobre esses heróicos indígenas que continuam entre nós e que muitas vezes invisibilizados. Então, vida longa a esse projeto, vida longa a Lúcia Paiacu Tabajara, que é uma heroína da história, que é a história real. Diga ao povo que avance.